Me diz aí, o que você ia achar se existisse uma cidade gigantesca, enterrada, maior do que a Roma antiga, com tesouros incalculáveis, uma biblioteca gigantesca com todos os registros de toda a civilização do mundo até hoje, e não é tudo, fica aqui na Amazônia, no Brasil. O que você acha disso? Então fica aí, que eu vou contar pra vocês a história de Ratanababa, a capital do mundo antigo, aqui na Amazônia brasileira. Então vamos aí e curtam o vídeo. Galera, ama só o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque isso ajuda que o canal tenha mais impulso e o YouTube divulgue mais ele. E também eu vou pedir pra vocês deixar o like nesse vídeo, porque faz com que mais pessoas possam ver esse vídeo futuramente. E agora vamos pro vídeo, mas vocês comentem aí. O que você acha de Ratambaba? É assim que se fala. Tem muita pronúncia esse nome, Ratanababa, muitos nomes para você poder pronunciar. Mas o que você acha dessa cidade? Você acha que existe mesmo, que não existe? Já coloca aí no comentário e vamos agora pro vídeo. Galera, essa lenda é algo bem antigo. No começo não chamava Ratanababa, se chamava Eldorado. Bom, ela começou tendo a sua origem na época de 1492, na época em que Cristóvão Colombo descobriu a América do Norte e um trecho aqui da América do Sul. E nessa época, alguns colonizadores e missionários disseram que acharam uma civilização indígena escondida no meio de uma selva. Essa civilização era totalmente gigantesca e todos os habitantes lá usavam roupas de ouro, suas ruas eram feitas de ouro e havia joias e joias sem valor incalculável. Tinha tanto valor ali que o sacerdote da vila, o imperador dessa aldeia, dessa cidade feita de ouro, ele pegava as peças gigantescas de ouro, totem de ouro, estatuetas de deuses de ouro e jogavam em um lago ou rio para adorar aos deuses. A riqueza era tanta nessa época que o imperador se cobria totalmente de pó de ouro. Vendo isso, esses missionários e descobridores da época voltaram para a Europa e espalharam essa lenda, dizendo que acharam essa cidade feita totalmente de ouro. Com o passar do tempo, a cidade continuou muito famosa na região da Europa e em 1537, descobridores espanhóis vieram para aqui a região da América do Sul. Não sabia exatamente qual região seria, já porque naquela época o mapa não era mapeado completamente igual a hoje em dia, então não sabem qual país exato foi, mas eles entraram nas florestas da América do Sul e não acharam nada. Acharam somente algumas tribos indígenas, mas nada de cidade gigantesca de ouro, sacerdotes de ouro, totem de ouro, nada disso foi achado. E com o tempo, os europeus não paravam de mandar expedições para achar Eldorado. Então eles continuavam com isso, e não achavam nada, até chegarem na onde hoje é os países da Venezuela e Colômbia. Chegando lá, entraram em florestas adentro, acharam algumas tribos, mas nada de cidade que batesse com a descrição de Eldorado, com ouro e tudo mais. Então desistiram e olharam em frente e pensaram uma coisa: dois países que não foram completamente explorados, que tem uma floresta gigantesca. São ele, o Peru e a Amazônia aqui no Brasil. Então eles vieram para procurar essas duas regiões. Quando chegaram no Peru, eles acharam um lago chamado Lago Guaravita. Lembra-se que eu disse que o imperador dessa cidade era tão rico, mas tão rico em ouro, que ele jogava estatuetas de ouro e outras peças no lago para adorar os deuses? Sim, essa descrição desse lago batia com o lago do imperador. Então, mas chegando lá, eles não acharam nada do lago, não acharam nenhuma estatueta, nenhuma peça de ouro, nada que possa dizer que ali era de fato o lago que o imperador jogava suas peças para adorar os deuses. Então a expedição acabou por ali e olharam os olhos para a Amazônia brasileira. Ainda em 1500, quando vieram para explorar na Amazônia brasileira, não acharam nada, eles não conseguiram adentrar na selva adentro, já que é uma floresta totalmente fechada, não possibilitando a entrada de ninguém. E com a tecnologia da época, eles não conseguiam conduzir-se para dentro. O que acharam foi uma civilização de índios, imagindos lá dentro, mas nenhum índio batia com a questão de usarem trajes de roupa ou coisa assim. Mas alguns vídeos falavam que naquela região antiga existia de fato
uma civilização que conduzia roupas de ouro, só que eles não a viam faz tempo. Assim começou a teoria em que essa civilização tinha se escondido ou parado de existir na época. Mas as expedições não pararam de jeito nenhum. E só fez voltar mais foco ainda mais para a Amazônia aqui no Brasil, desse jeito. 100 anos depois, em 1600, alguns portugueses e europeus chegaram a explorar ainda mais a região amazônica, conseguindo adentrar um pouco mais dentro na selva. Porém, não acharam nada de civilização avançada com ouro ou diversas riquezas. Só acharam algumas tribos a mais que não tinham sido achadas ainda de indígenas brasileiros da época. E assim, com o tempo foi parando as procuras por Eldorado. Mas se engano, você achou que acabou essa vez, porque ainda teve mais uma exploração no século XX. A última expedição que teve para achar Eldorado foi no início do século XX, feita pelo britânico Percy Harris. Esse britânico ele estava convicto de que existia Eldorado e que ele iria achar e divulgá-la para o mundo. Então ele veio até o Brasil para procurar na região das florestas de Rondônia e Mato Grosso, sendo que infelizmente ele se perdeu na selva e o seu corpo nunca foi encontrado ou de forma alguma. A teoria mais é que ele se perdeu ou foi devorado por algum animal. É, de fato, talvez ele tenha sido adorado, né? E ficou por lá mesmo, ou quem sabe só morreu mesmo, mas é isso aí, né? Mas essa foi outra expedição que teve para achar Eldorado. E depois disso a história foi dada como uma lenda e que não existia de jeito nenhum e se parou por aí até o século XX. No começo do século XXI, a lenda sobre cidades perdidas na Amazônia, civilizações antigas na Amazônia, povos, pirâmides na Amazônia, tudo isso voltou graças à internet. Sim, na internet essas lendas voltaram com força, espalhando fotos de que na Amazônia existiam pirâmides, de que lá existiam civilizações antigas que não foram exploradas e que são cobertas pela vegetação de lá, e que são povos muito antigos, mais antigos até do que os próprios romanos. Então isso foi suficiente para começar a acarretar uma grande onda e fazer uma grande bola de neve com o passar dos anos. Por que Ratanababa começou a aparecer recentemente na mídia e todo mundo só fala dela agora? Bom, pesquisadores exploram a Amazônia há muito tempo e eles acham que, além de uma floresta fechada, rica em vegetações, minérios, animais, ela esconde muito mais coisas do que isso. E sim, eles acreditam que de fato pode acontecer de ter civilizações antigas perdidas por lá e não possam ser encontradas por causa da grande vegetação. Mais recentemente, na Amazônia Boliviana, acharam objetos enterrados a grandes profundidades, que são eles potes, cerâmica antiga com alguns detalhes e entre outras coisas. Isso fez com que aquela velha lenda de Eldorado voltasse atualmente e voltasse os olhos para a Amazônia brasileira. E vamos ver, bom, se na Boliviana, que é bem menor do que a brasileira, encontramos isso embaixo da terra, o que pode encontrarmos lá, naquela mata fechada e virgem que tem nessa região? Então eles foram e usaram a tecnologia a laser, que permite mapear toda aquela área da Amazônia, e o que encontraram foi impressionante. Então, em 2019, eles usaram essa tecnologia avançada chamada de LIDAR, que é uma tecnologia que permite escanear grande parte de terra sobre o solo, sem precisar desmatar ou ir diretamente lá. Então, o que eles fizeram? Pegaram um helicóptero, sobrevoaram aquela região amazônica de floresta densa e virgem que não consegue adentrá-la, e começaram a sobrevoar e conseguiram mapear toda aquela área. E descobriram uma coisa impressionante ali. Então, o que foi que descobriram? Descobriram 26 assentamentos, algumas formas piramidais naquela área e também dutos sobre as terras, datado até da Idade Média a anterior, ou seja, o que está ali embaixo sobre toda aquela terra, vegetação na Amazônia é muito antigo e ninguém sabe muito bem o que é, porque está tudo sobre o solo. Quem construiu Ratanabá?
Bom, de acordo com alguns pesquisadores, aquela região foi habitada por dois povos. O primeiro foi o povo Kazambiri, que viveu ali entre o ano de 500 a 1400. Eles se alimentavam de milho, soja, outras frutas e também caça para sobreviver. E a segunda civilização, que foi uma civilização mais avançada do que essa, foi a civilização dos Murios. A civilização foi a que construiu todas aquelas construções piramidais que estão sob o solo e também os túneis subterrâneos naquela região. Por isso que Ratanabá se chama capital do mundo antigo, porque dizem que ela são túneis gigantescos que se conectam a grande parte da América do Sul e alguma pequena parte da América do Norte. Quem divulgou Ratanabá para o mundo? Que fez todo mundo querer saber sobre isso, sobre essa civilização antiga na Amazônia? Bom, para começar, essa civilização está sendo falada lá fora, muita gente, muitos jornais estão falando sobre isso. Estados Unidos, Alemanha, todo mundo está falando sobre isso lá fora, sobre a civilização antiga, talvez mais até do que a Roma antiga até, talvez. Mas estão falando muito sobre isso. Mas aqui no Brasil, quem está falando sobre isso? Bom, aqui no Brasil, quem está falando sobre isso é o Instituto... Deixa eu olhar aqui minha cola rapidinho. Aqui no Brasil, quem está vendo isso é o Instituto Daquila Pesquisas. E o representante desse instituto é chamado de Rafael Hungria. Eles voltaram com essa história sobre Ratanabá, falando que lá tem riquezas gigantescas, muitas coisas, que foi a capital do mundo antigo, que tinha túneis que conectavam com muita região das Américas, talvez até com o mundo. E isso numa explicação um pouco mais mística, que eu não vou me aprofundar muito aqui agora, porque eu acho que também não tem muito sentido. Mas quem está fazendo a divulgação de Ratanabá, a grande parte aqui no Brasil, é esse Instituto Daquila Pesquisas. O que tem em Ratanabá? Bom, de acordo com esse instituto e esse Rafael Hungria, eles falam que Ratanabá foi o berço do mundo e que, na verdade, não foi a África que começou a humanidade, e sim foi na Amazônia que começou tudo isso. E a civilização mais antiga de lá, que é Ratanabá, foi uma capital do mundo em que todos os povos iam para lá para negociar e que lá habitava muita gente. E bom, e até hoje dizem que lá tem ouro, riquezas, várias peças, uma biblioteca gigantesca contando a história de vários povos, de todos os povos que foram encontrados até lá, e que se lá for de fato explorado, vão encontrar diversas provas disso e que vai mudar toda a história, já que, né, tipo, a história do mundo, toda a humanidade começar aqui na Amazônia, no Brasil, seria de fato para mudar toda a história do mundo. Tipo, não é mais na África, é no Brasil, como descobriu tudo isso agora. Então, tipo, ia mudar completamente a história. A verdade sobre Ratanabá. Bom, para começar, eu detesto estragar prazer, mas... Né? Bom, para começar essa viagem de Ratanabá, uma cidade gigantesca, berço do mundo antigo, é um pouco viajada, não é mesmo? Não faz muito sentido ter isso. Tipo, lá tem riquezas calculáveis, uma biblioteca gigantesca com todos os povos que já existiram, descrito lá. Bom, não faz muito sentido, não é mesmo? E até porque o Urandi Fernandes, que foi um dos responsáveis sobre isso, é um cara que gosta de zoar, né? Gosta de fazer lendas. Foi ele que criou o ET Bilu. Ele que fala que lá tem essas coisas de... que lá foi o berço da humanidade, que lá tem riquezas calculáveis, que tem um monte de coisa fala até coisa alienígena sobre lá. Mas eu acho que não tem nada lá disso aí que ele falou. O Instituto Hungria também, eu acho que lá não, eles estão fazendo um marketing demais, mas lá não tem nada sobre riquezas calculáveis. Acho que Ratanababa não existe. Mas agora, não fiquem tristes, porque agora eu vou dar uma outra explicação para comprovar de vez que pode sim haver alguma coisa lá. Bom, complementando aqui o que eu disse, Ratanabá, essa coisa mais mística de riquezas, berço da humanidade, história de todos os povos habitam lá.
não é nem um pouco provável que seja isso. Mas não fiquem tristes porque, como eu disse antes, essa pesquisa mostrou que assim existem coisas subterradas na Amazônia. Ou seja, lá sim tem coisas antigas, povos que não foram explorados até hoje, porque até não tem como adentrar na Amazônia. Tipo, é uma área muito fechada, nem consegue adentrar lá. Então, somente esse sonar aí conseguiu mapear toda aquela área subterrânea, conseguiu de fato mostrar algumas construções, mas não foi uma coisa gigantesca, como eles falam, que uma cidade maior do que a Grécia, a Roma antiga. Não foi nada disso, mas sim, tem coisa lá enterrada. A Amazônia esconde alguma coisa lá, mas não sabemos o que é de fato. É de fato alguma civilização? Tem coisas piramidais, tem coisas piramidais, mas não sabemos o que é. Por isso que algumas pessoas que falam que é por isso que os gringos estão tão interessados no Brasil, por isso que o Elon Musk veio pro Brasil, porque eles querem todo ele na Amazônia, por isso que eles querem tanto pegar a Amazônia, porque eles sabem que tem coisa lá. Pode ser por isso também, mas talvez seja só pelas riscas naturais. Mas que de fato tem coisas ali na Amazônia enterrada que nós não vamos saber nem tão cedo o que é, porque não podemos escavar aquelas áreas, porque tem toda uma regulamentação, tem todo o território indígena lá, também tem toda a área. Também tem toda a área vegetal que não pode ser adentrada dentro porque é muito densa. Não conseguimos explorar aquela área porque é densa até, a não ser que seja de helicóptero, só que helicóptero não consegue ver muito mais, né? Não conseguimos escavar ali. Então, só vamos saber o que é daqui a muito tempo. Ou se acontecer uma coisa no governo ou algum instituto for lá e conseguir mapeá-la. Mas é isso aí. Que tem uma coisa lá, tem. Só uma coisa mística, cheia de tesouros. Não foi dessa vez, não é mesmo? Mas que tem lá tem, então fiquem alegres com isso. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de Ratanabá, a capital do mundo antigo. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí para ajudar a fazer mais vídeos nesse nível. Mais coisas sobre essa teoria. Deixa eu comentar o que você achou. Bota aí se você quer que eu traga mais coisas sobre esse nível, sobre algum experimento, alguma teoria, alguma coisa científica aí. Eu trago, bota no comentário o que você achou. Então é isso aí. Se inscreva se não for inscrito aí mais uma vez. Um beijo, abraço e fui.